Bases científicas do Espiritismo e Sargent do original em inglês. The Scientific Basis of Spiritualism. Conteúdo resumido. O autor, eminente escritor norte-americano, apresenta seu trabalho de 30 anos de estudos, observações e pesquisas, firmado sobre os fatos que provam exuberadamente a existência do mundo espiritual e o seu intercâmbio com o plano material. Sargent, entretanto, não fica no relato simples de vasta fenomenologia mediúnica, analisando, comentando, argumentando e, em deduções verdadeiramente irrefutáveis, envereda pelo aspecto filosófico-religioso da doutrina espírita, defendendo e realizando a análise científica dos postulados espíritas. Prefácio. A afirmação de ter o espiritismo uma base científica escandaliza muitos homens, e o simples anúncio da publicação desta obra deu lugar, por causa do seu título, ao aparecimento de antecipados juízos adversos, mas os fatos que constantemente se têm dado, resistindo ao embate de mais de 33 anos de ridículos, denúncias e antagonismos, parecem demonstrar que ele possui seguros elementos de vitalidade, quando não sejam de verificação científica. Que mais é a ciência senão uma coleção de verdades presas umas às outras? Segundo John Stuart Mill, a linguagem da ciência deve ser, isto é ou não é, isto se dá ou não se dá. A ciência busca conhecer os fenômenos e descobrir as leis que os regem. Portanto, o espiritismo tem uma base científica em seus fatos provados. O pretendido cientista que imagina conhecer tão perfeitamente as leis da natureza, a ponto de declarar que a clarividência e a escrita direta espiritual estão fora dos limites do reconhecimento científico, está sob o domínio de uma alucinação mais séria do que aquele a quem finge lastimar. O pouco critério com que em todas as idades, o mundo tem deixado de submeter estes e outros fatos correlatos a uma pesquisa impávida e científica, tem sido a fonte de incalculáveis prejuízos. Nos tempos antigos, a suposição de que tudo que vinha do mundo invisível, atestada pelos chamados milagres ou poderes super-humanos, procedia de Deus ou dos deuses, deu origem a toda a espécie de imposições teosóficas, superstições, revelações enganosas e ilusões disparatadas. Nos tempos medievais, durante a excitação contra os feiticeiros, monstruosas crueldades foram praticadas sob a sanção legal, pelo fato de não se reconhecer que nada de sobrenatural ocorre nos domínios da natureza, e que todos os fenômenos, sejam quais forem, podem ser submetidos à investigação científica e de análise. Alguns fenômenos psíquicos notáveis foram considerados como satânicos e antinaturais, e uma antiga proibição hebraica, fundada na ignorância, tornou-se excusa para punirem com a morte a muitos inocentes suspeitos de produzirem em outros, influenciando-os, inexplicáveis manifestações de faculdades anormais. Em nossos dias, apesar do repúdio que tem sofrido a crença nos espíritos, a credulidade do descrente inventa novos perigos. Desprezando os fenômenos como impossíveis, como antinaturais ou sobrenaturais, os especialistas da ciência que, apesar da sua competência no ramo que cultivam, ignoram os primeiros rudimentos da ciência psicofísica, iniciada agora, em vez de esmagarem a superstição por sua atitude teimosa, estão a lhe dar motivos para parecer. Pessoas convencidas por experiência própria da existência desses fenômenos, não encontrando um guia, uma luz nos homens de ciência apontados por seus laboriosos estudos e experimentação como capazes de explicá-los, começam a fantasiar sistemas sobre aquilo que testemunham ou aceitar com precipitada crença o que lhes dizem alguns médiuns ou pretensos possuidores de alta e divina inspiração espiritual. O mesmo que antigamente se deu com os oráculos, dos videntes e dos mitos, dar-se-á hoje, com algumas variantes, a menos que uma ciência, ao mesmo tempo investigadora e liberal, reverente e audaz, se interponha para evitar tal repetição e proteger os incautos contra as fraudes e ilusões que podem nascer do pouco desenvolvimento das faculdades mediúnicas. A acusação promovida em 1876, em Londres, pelo professor Lancaster, especialista da ciência física e adepto do monismo materialista de Haeckel,
para lançar um paradeiro aos fenômenos que se produziam sob a mediunidade de Enrislade, recorrendo para isso ao forte braço da lei, não foi mais que um ato de superstição, incitado pelo mesmo fanatismo, tendo por objeto a descrença em vez da crença, que provocou os processos de Matthew Pickens, de Manningtree, gente, o famoso feiticeiro inglês, do ano de 1645. Os primeiros cientistas da Alemanha libertaram de uma vez Slade das suspeitas de Lancaster. Isolner diz, referindo-se a Slade, os fatos físicos por nós observados em sua presença destrói, em todos os terrenos razoáveis, a suspeita de que ele, em algum caso, tenha recorrido à impostura. A nosso ver, portanto, ele foi um inocente condenado, uma vítima dos conhecimentos acanhados de seus acusadores e juízes. Os notáveis acontecimentos que ultimamente se deram em plena igreja em Knockmore, na Irlanda, onde mãos e figuras animadas apareceram misteriosamente, demonstram o quanto importa que esses fenômenos continuem a ser postos de parte. Estudado e interpretado racionalmente, libertado dos erros espontâneos ou impostos por alguns, o Espiritismo é uma salvaguarda contra todas as superstições. Ele mostra que o mundo invisível está, como o nosso, dentro dos limites da esfera da natureza universal. Dá-nos a chave de muitos mistérios que têm confundido os filósofos e desnorteados historiadores, prova que não é aos espíritos, mas, sim, aos nossos defeitos e paixões desenfreados, que devemos temer. Se indivíduos ruins se têm alistado em suas fileiras, se os levianos têm emprestado a sua má reputação, se ele tem sido defraudado e desencaminhado, cabem às almas generosas a restrita obrigação de jurar e coordenar-lhe os fatos e refrear os abusos. É, portanto, com pesar que vejo um campeão tão liberal da verdade, como R.H.W. Emerson, recomendar a ignorância como sendo a melhor política a seguir sem tal assunto, que, nas mãos do fanatismo ou da impostura, tem sido a causa de tão grandes desastres e decepções, públicos e privados, em todos os tempos de que a história faz menção. Em recente artigo sobre a demonologia, esse distinto escritor observa, há muitas coisas que um homem sensato deve desejar e ignorar, e neste caso estão os fenômenos espíritas. Evitai-os como se tratasses dos segredos dos coveiros e carniceiros. Tucoque, Brute. Ideal, material e moralmente falando, tal conselho é uma injustiça. As próprias comparações, empregadas com o fim de esclarecer, pecam por falta de similitude, pois, pelo fato de termos sensibilidade estética, ou por pusilanimidade, havemos de recuar ante o conhecimento dos segredos do coveiro e do carniceiro, não nos inquietaremos em relação ao modo por que serão sepultados os cadáveres das pessoas que nos são caras. Devemos ser indiferentes aos sofrimentos infligidos aos pobres brutos, cujas vidas são sacrificadas aos nossos apetites carnívoros. Esses sentimentos não têm o poder salvador, é surdo e adulterado. Não é procurando fazer que evitemos a verdade, como coisa desagradável, que o filósofo conseguirá impedir que alguém, salvo os tímidos e os fracos, busque tudo o que há de genuíno e demonstrável nos fenômenos que nos prognosticam a continuação da vida humana. Que contraste entre essa opinião e a do Dr. John W. Draper, o assaz conhecido professor de Química e Fisiologia da Universidade de Nova York. Referindo-se aos mistérios da vida, diz, Deus deu-nos a inteligência para compreendermos todas essas coisas. Não simpatizo com aqueles que dizem estar este ou aquele problema filosófico acima da nossa razão. E, como antecipando a esses fenômenos suprassensíveis, que por causa da nossa concórdia desejam que evitemos, o eminente fisiologista diz que a aplicação da ciência exata à fisiologia vai levando para o terreno da demonstração física a existência e a mortalidade da alma humana, fornecendo-nos conspícuas explicações dos atributos da divindade. Notai a linguagem do venerável filósofo alemão, J. H. Fichte, usada poucas semanas antes da sua morte, em 1879. Apesar da minha idade e do meu afastamento das controvérsias do dia, sinto que é de meu dever dar testemunho do grande fato do Espiritismo. Ninguém deve ficar silencioso.
E esta é uma declaração digna do filho do ilustre contemporâneo de Kant, do herdeiro dos esplêndidos dotes de seu pai. O progresso do moderno espiritualismo apresenta-nos alguma coisa de maravilhoso. Em cerca de 40 anos ele tem, pelo menos, conquistado 20 milhões de adeptos em todas as partes do mundo. Adaptando-se, apesar de sua afinidade eclética com todas as manifestações da verdade, a todas as nacionalidades e classes sociais, e repetindo as suas manifestações, peculiares por toda parte, entre pessoas que ignoram suas fórmulas e antecedentes, ele se apresenta com a feição de uma verdade universal, com o desenvolvimento de uma grande e transcendental ciência, que vem confirmar todas as tradições e intuições sobre a imortalidade da alma, e anuncia o despontar de uma aurora em cuja luz todas as outras ciências, que tratam da natureza e do destino do homem, devem buscar orientar-se no futuro. Mais de 4/5 partes deste volume encerram matérias tratadas pela primeira vez. Algumas passagens, salteadas e frequentemente modificadas, foram incluídas, extraídas das publicações por mim feitas, no decurso dos últimos 30 anos, em quase todos os periódicos que se ocupam desse assunto na Inglaterra e nos Estados Unidos. Como as diversas partes desta obra foram escritas com grandes intervalos, é possível que se encontrem repetições da mesma ordem de pensamentos, mas isso, apesar de ser pela crítica julgado um defeito, pode ser vantajoso para o leitor, por acentuar as considerações mais essenciais. As objeções feitas da existência de um fato da natureza, não podem ser científicas, mas, como continuam a aparecer contra o espiritismo, da parte de pessoas em outros assuntos bem instruídas, dedico algum espaço à sua refutação. E porém, passado o tempo em que os fatos narrados neste volume eram desprezados, como coincidências, ilusões ou fraudes, a hora aproximou-se e já soou, em que o pretendente ao título de filósofo, de físico ou de metafísico, que desdenhar a ocorrência constante dos fenômenos aqui referidos, será considerado como uma relíquia do passado, ou como um desertor das questões mais importantes do seu tempo. O espiritismo já não é o desespero da ciência, como classificar eu no frontispício da minha primeira obra sobre esse assunto. Seus direitos a um reconhecimento científico, da parte dos observadores inteligentes, já não podem ser postos em dúvida. Boston, 1880. E.P. Sargent. Bases científicas do Espiritismo. Capítulo 1. As bases. A clarividência escrita direta. Os grandes fatos da clarividência, assim como da escrita direta e independente, têm sido tão completamente demonstrados e são tão evidentemente demonstráveis, em suas condições peculiares, que nenhum perfeito e sincero investigador poderá contestá-los. As condições em que se tem produzido, são tais, que isolam toda a possibilidade de fraude. Nos testemunhos a seu respeito estão aparecendo diariamente em todas as partes do globo, exibindo, como o fazem, o lado físico e o mental de muitos fenômenos análogos. Eles podem ser perfeitamente escolhidos como fatos típicos, já hoje incontroversos, e oferecendo bases de certeza a uma ciência psicofísica, justificando uma crença implícita na imortalidade. E uma questão de evidência primeira, e depois de explicação, tanto quanto for possível, dos fatos, como eles devem ser estabelecidos. O assim escreveu o eminente jurisconsulto e primeiro-ministro inglês, William Lee Gladstone, em 16 de outubro de 1878, a respeito desses fenômenos. E esse é o aspecto racional do assunto. Há, contudo, certos especialistas em ciências muito distintas da que se ocupa dos fenômenos psicofísicos, que afirmam que nenhuma soma de evidências humanas lhes fará crer em fatos semelhantes à clarividência escrita direta. O Dr. B. Carpenter, de Inglaterra, desprezando o testemunho de seu irmão, o falecido Philip Ersal Carpenter, eminente naturalista que, quando esteve na América, se convenceu das verdades básicas do espiritismo, diz que o nosso bom senso deve antepor-se aos sentidos, quando estes testemunhem tais maravilhas. Há também sérios doutores em medicina, como Richet, Hammond e Beard, que declaram insistentemente no popular Ciência e Montely, que nenhum fato bem demonstrado nos permite concluir que existam coisas como a dupla vista ou a clarividência, e os outros dois, que nunca se mostrou na história do mundo um só caso de clarividência. Quando os homens se arrogam a declarar que nenhuma soma de testemunho humano conseguirá provar-lhes a ocorrência de um fenômeno natural,
A conclusão geral deve ser que o seu concurso relativamente a qualquer fato não é de importância para os interesses da ciência. O espiritismo baseia-se em fatos bem estabelecidos, não só do passado, até onde a história pode alcançar, como do presente. Eles são encontrados em todas as épocas, mas sem uma explicação, apreciando-os englobadamente, porque os atribuíam a faculdades super-humanas ou supramateriais, exercidas inconsciente e anormalmente pelos chamados instrumentos humanos, ou por seres invisíveis, manifestando-os inteligentes e capazes de vencer obstáculos materiais, não superáveis em qualquer processo físico conhecido da ciência. A palavra espiritual não é aqui empregada como solução suficiente do mistério, ou como insinuando uma distinção entre a coisa e o nada. A verdadeira etimologia da palavra espírito, spiritus, sopro, representa uma coisa que ocupa espaço, apesar de, pela sua rarefação, tornar-se invisível. Há, porém, ainda uma confusão no emprego dessa palavra, pois que ela é aplicada por diferentes pensadores, não só para exprimir a forma orgânica espiritual com seus elementos constitutivos, como também a sua essência íntima que conhece e pensa, a qual chamamos alma e os franceses espírito. Segundo Leibniz, a força é a essência de todos os seres, seja alma ou matéria. O universo inteiro, corpos e almas, são formados de mônadas ou últimos divisões dos átomos, homogêneas em essência, mas pelo Criador dotados de certas faculdades, desenvolvidas em graus infinitamente diversos. Assim, as alterações que a mônada sofre, são unicamente as evoluções graduais e sucessivas de suas próprias faculdades íntimas. Compondo-se cada mônada de corpo e alma, mas sendo em si mesma de uma essência simples e indestrutível, o mundo material, mesmo em sua parte inorgânica, é por toda a parte animado. Desse modo, a matéria é apenas uma expressão da força, e a força é o modo de agir de tudo que existe, a única coisa persistente. As formas materiais não têm estabilidade. Um organismo é forma temporária de onde continuamente emanam partículas. Ele se assemelha à chama de uma lâmpada, incessantemente alimentada e incessantemente consumida. Só é persistente aquilo que se esconde sob todas as existências fenomenais. A matéria, como a conhecemos, é incapaz de agir por si mesma. É preciso que se atue sobre ela, mas essa energia íntima e capaz de produzir todas as formas é hoje a mesma que foi ontem. A matéria passa indiferentemente de um a outro molde, não retendo caráter algum de individualidade. Só o espírito pode agir, e a matéria é a resultante desse ato. Assim, no sistema de Leibniz, o substancial não pertence aos órgãos, mas aos seus elementos originais. A matéria, no sentido vulgar, isto é, uma coisa sem alma, não existe. A morte não existe, e aquilo a que damos esse nome não é mais que a perda sofrida pela alma de parte das mônadas, que constituem o mecanismo de seu corpo terreno, dos elementos vívidos que voltam a uma condição semelhante àquela em que se achavam, antes de entrarem no cenário do mundo. Assim, a imortalidade do indivíduo é certa. Prestando um corpo à mônada, Leibniz afasta-se da concepção tradicional da corporeidade. O corpo da mônada não é um corpo no sentido ordinário da palavra, mas uma força. Desse modo, nada realmente morre, tudo existe, somente se transforma. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele é a mônada primitiva, a primitiva substância, todas as outras mônadas são fulgurações dele. Serão imortais as almas dos animais ínfimos. Sim, elas têm sensações e memória. Cada alma é uma mônada, pois o poder que cada uma possui, de agir sobre si mesma, prova a sua substancialidade, e todas as substâncias são mônadas. Aquilo que se nos apresenta como um corpo, é real e substancialmente um agregado de muitas mônadas à materialidade, pela qual elas se exprimem, sendo apenas um fenômeno transitório. É somente por causa da confissão de nossas percepções sensoriais que essa pluralidade se nos mostra como um todo contínuo. As plantas e os minerais são, como tais, mônadas adormecidas com ideias inconscientes. Nas plantas, essas ideias são as conformadoras forças vitais. Fico atônito, diz Leibniz, pensando na natureza da alma humana, de cujos poderes e capacidades não temos uma concepção precisa. Há muita coisa no espiritismo que se harmoniza com as suas vistas. A ideia fundamental do seu sistema filosófico é que a concepção espiritual ou teólogo-teleológica do mundo não deveria excluir a concepção físico-mecânica, porém estar unida a esta. Assim, ele parece ter prevenido a pretensão da pseudociência, representada por Haeckel, Huxley, Clifford e outros,
de encontrarem na matéria e no mecanismo uma explicação de todos os fenômenos mentais. Ele diz que os fenômenos especiais podem e devem ser explicados mecanicamente, mas que não devemos perder de vista os fins que a providência pôde cumprir empregando esses meios mecânicos, que mesmo os princípios da física e da mecânica estão sujeitos à direção de uma inteligência suprema, e só podem ser explicados, quando não se põe de lado essa inteligência. E esse é um dos pontos fundamentais do sistema de Leibniz. A razão não é individual, mas universal, absoluta e, por consequência, infalível. Há sofistas que controvertem isso e dizem que só por experiência sabemos ser o todo maior que a parte, e que, em um mundo de que não temos experiência, a soma de 2 e 2 pode muito bem ser igual a 5. Não são livres aqueles que zombam das correntes e os sofistas aí invalidam a sua própria proposição. O esforço humano para raciocinar, segundo Leibniz, pode muitas vezes ser defeituoso, mas o princípio da razão humana nada menos é que a razão divina. Cada convicção sincera deve abrigar uma crença oculta no pensamento, na razão, em Deus. A experiência não pode dar a razão dos princípios inatos, mas, ao contrário, são estes que devem avaliar os tesouros daquela. Os fenômenos provados, indicadores da obra de uma força inteligente estranha a todo organismo visível, têm sido desacreditados, sob vários pretextos, por muitos que não têm tempo, vagar ou inclinação para fazer uma justa investigação. O caráter realmente maravilhoso de alguns desses fenômenos provocou a incredulidade, as fraudes aparentes, pelas quais médiuns, que se supunham genuínas, têm sido frequentemente acusados, despertaram umas desconfianças naturais. As extraordinárias façanhas dos indivíduos que se intitulavam expositores do espiritismo e as audácias de suas asserções confundiram não poucos daqueles cujos conhecimentos sobre este assunto eram limitados. A ideia de que uma ocorrência viola as leis da natureza por ser maravilhosa, é, quando analisada, uma simples superstição. Um médium é suspenso até o teto, sem que nisso seja a lei da gravitação mais violada do que quando saltamos um fosso. Admitindo-se a teoria de uma força espiritual não sujeita à lei, o fato se tornará acreditável. A acusação de fraude feita a médiuns provados, como Florence Cook, Sra. Wood, Sr. Williams e outros, levanta questões a que naturalmente desdenham responder os que não conhecem intimamente a história dos fenômenos. Falarei somente daquilo que investigadores inteligentes aceitam como a solução pelo menos de alguns dos casos em que médiuns, prévia e subsequentemente reconhecidos como honestos, foram apanhados no que a prima facie parecia fraude. As influências que afetam os fenômenos são extremamente sutis e imperfeitamente conhecidas. Tenho, porém, repetidamente, nos estudos práticos e experiências, observado o seguinte: os pensamentos ocultos, a vontade, o ânimo das pessoas promiscuamente presentes em uma seção de fenômenos, influem sobre o caráter e a facilidade da sua produção. Influência esta que tem mais força por ser oculta e inacreditável para as almas não preparadas. Conheci uma médium, cuja honestidade nunca foi posta em dúvida e em cuja presença os mais indubitáveis fenômenos ocorriam prontamente nas mais rigorosas condições de exame, que ficou meio paralisada pela presença de 2 ou 3 pessoas, trazendo, cada uma delas, talvez um ambiente espiritual adverso, todas veementemente opostas ao êxito da experiência, e não só com o intento de descobrirem uma fraude, mas ainda com a esperança de a conseguirem. Segundo a teoria espírita, será desarrazoado supor-se que tais pessoas possam exercer influências, e que, se o médium intuitivamente não resistir a elas, consigam afetá-lo de tal modo, que as provas venham confirmar sua descrença e suas suspeitas de embuste. Que isso muitas vezes se haja dado, onde o corpo transfigurado do médium se tem apresentado como uma forma espiritual, é mais que provável. A crermos no testemunho de cuidadosos investigadores tanto da Europa como da América, o embuste não é coisa rara. O melhor caminho, contudo, que deve seguir um noviço, quando se querem provas absolutas, é não depositar a sua confiança nem no espírito nem no médium, mas nas condições exatas, se ele puder obtê-las, as quais serem uma garantia contra os defeitos e as decepções, seja do suposto mundo espiritual seja deste. É muito provável que os médiuns verdadeiros recorram algumas vezes propositadamente à fraude, quando o poder suprassensível que produz os fenômenos não seja bastante eficaz. Para isso concorrem, primeiro, a tentação de atrair um apreço exagerado à sua presente mediunidade, e, depois, a tentação do lucro pecuniário, que falhará se o fenômeno não se der.
Alguns médiuns fazem da exibição de suas faculdades o meio de vida, e se, às vezes, suprem os fenômenos reais por artimanhas, não devemos inferir que, por ser falso em uma coisa, ele o seja em todas. Um espírita inglês, muito familiarizado com esses fenômenos, escreveu, novembro de 1878, posso até admitir que o médium sensitivo pode, em seu estado normal, ser levado a trapacear, por uma influência do meio. Ele merece antes lastima que condenação. Assisti a sessões escuras, públicas, de Williams, Anne, Eglinton, Bastian Taylor, e vi o que considero manifestações reais. Centenas de pessoas têm visto a mesma coisa em suas próprias residências, com os mesmos médiums e em circunstâncias em que o embuste era impossível. Por isso, não creio que uma pessoa, que seja realmente suscetível, arrisque de propósito a sua reputação, empregando uma fraude palpável e fácil de ser descoberta. Quanto mais apurada for a suscetibilidade, mais fácil se tornará a fraude. Frequentemente, se a sessão é muito longa e o médium fica exausto, as baixas influências se manifestam. Já muitas vezes se tem provado que a acusação de fraude é, frequentemente, o resultado da completa ignorância do acusador, pois este se aventura a tirar conclusões, aparentemente sinceras, mas que, se ele possuísse mais algum conhecimento, se lhe apresentariam como duvidosas ou falsas. Quanto aos intitulados expositores do espiritismo, ocasionalmente tem sucedido que pessoas dotadas de alguma faculdade mediúnica, não podendo tirar das suas manifestações um meio de vida, e tornando-se desafetas aos espíritas, por estes repelirem suas pretensões, têm procurado o patrocínio dos que combatem os fenômenos. Se tiverem facilidade de falar, se possuírem muita presença de espírito e alguma perícia na arte de prestidigitação, persuadirão facilmente os inexperientes de que algumas das suas fraudes são idênticas aos verdadeiros fenômenos mediúnicos. Quanto aos fenômenos que não podem ser imitados fraudulentamente, elas os produzem com auxílio do gabinete das cortinas, pela cooperação de espíritos de ínfima classe. Em tais casos, tem sempre uma excusa para não exibir ao público o seu modus operandi. Dirão que depois explicarão por que não podem divulgar o seu segredo, enquanto lhe for seu ganha-pão. Muitos desses impostores têm conseguido atrair numerosos assistentes e colher da parte dos inimigos do espiritismo o auxílio que os adeptos não lhes dariam. Qualquer expositor que afirmar ser a clarividência e a pneumatografia fraudes demonstráveis, pode com certeza ser considerado como um mistificado por si mesmo ou um petulante mistificador. Sua pretensão ao título de emérito prestidigitador não passa de uma suposição e, no geral, conhece que ela é falsa. Seguidamente, durante os últimos 33 anos, recebi cartas de amigos que, confiando muito em sua própria sagacidade, me informavam de que certos fenômenos, que eu havia proclamado como genuínos, estavam provados pelo expositor ambulante como simples embustes. Em todo caso o expositor acaba sempre por ser conhecido como impostor ou pretensioso pantomineiro, e então nenhum dos fenômenos geralmente aceito pelos investigadores cuidadosos e experimentado no mundo todo será apiado de sua verdadeira base. O fato de muitas pessoas que se dizem espíritas ter prejudicado a sua causa, recorrendo à luz mediúnica para resolverem seus negócios e assuntos domésticos, sob a inspiração de sua própria razão e sentimento de direito, tem feito nascer um amontoado de prejuízos, entre os que não investigaram por si mesmos os fenômenos. Se o investigador deseja realmente a verdade, depressa se libertará das objeções que podem ter se originado da credulidade dos neófitos ou das fraudes dos médiuns mercenários. Ficará sabendo que há fenômenos genuínos justificando a crença em uma força sobre-humana e espiritual. Se o grande assunto tem sido vituperado, a culpa é toda daqueles que daí fogem cautelosamente. Um eminente jurisconsulto, ocupando uma das mais altas posições judiciárias por escolha do povo de seu estado, em data de 10 de julho de 1880, escreveu o seguinte: minhas primeiras tentativas em experiência deram-me a convicção de que eu havia caído nos laços da fraude, e os princípios perigosos e morais, professados pelos que pareciam ser chefes da causa, impediram que por alguns anos me ocupasse com isso. Nos últimos 6 anos, porém, tendo a causa sido expurgada de muitas dessas fraudes, a luz me veio casualmente. Trabalhando nesse assunto durante 30 anos e tendo observado a sua evidência nos últimos 12 anos, dei-lhe o melhor das minhas faculdades, sempre dirigido por um gênio naturalmente séptico, e consegui convencer-me de duas grandes verdades elementares, a saber,
a continuação da existência depois da morte e a comunicação dos que foram com os que estão encarnados. Levado a essa conclusão, admiti somente aquilo que, sob o ponto de vista da evidência, resistisse ao mais severo e séptico escrutínio da razão, libertada da credulidade das superstições. A teoria espírita ensina que a vida continua, que a palavra imortal deve ser tomada no sentido etimológico, exprimindo o que não morre. A continuidade do ser não é então mais que um efeito natural de causas presentes. Desse modo, o inquérito em busca de uma crença na existência de órgãos espirituais e faculdades da complexão humana, manifestando sempre o seu trabalho na vida terrena e formando a base da vida comum ao seguinte estado do ser, torna-se um processo estritamente científico e experimental, jogando com as mais delicadas e recônditas partes da ciência fisiológica, ou com os desenvolvimentos psicofisiológicos da nossa natureza mista. E por terem confundido o fato de uma vida futura com as questões especulativas teológicas e religiosas, que chegaram à conclusão de ser esse fato colocado fora das raias da verificação científica. Há pessoas piedosas que declaram que, a não ser pela autoridade da Bíblia, não têm motivos para crer em Deus e na vida futura. Sobre isso, John Page os observa eloquentemente. O que poderá dizer ao povo que só concebe a vida futura como a restauração de um corpo dissolvido, aquele que, sem refletir e dirigido por inculto instinto animal, despreza com zombaria a asserção de ser o espírito uma realidade maior que o corpo, ou que nos diz que só crê na imortalidade porque ela se acha consignada nos textos da Bíblia, livro que não é infalível. Pouco importa que o povo seja bom, fervoroso ou cultivado em outro sentido, suas ideias relativamente ao espírito e à vida espiritual mostram que, nesse tremendo assunto, eles não são mais que meninos. A primeira coisa a fazer-se é colocar toda a questão fora da região do mistério, da falsidade, da fantasia e do temor, e chamá-la para do frio raciocínio e, se for possível, para a experimentação científica. E isso precisamente o que a inteligência, que se manifesta pelos chamados fenômenos espirituais, parece incitar-nos a fazer. O espiritismo, disse o falecido Dr. Aylock, não é um problema novo que deva surpreender os discípulos da ciência. Através de todas as idades, ele bateu à porta de todos os pensadores, pedindo uma solução. Em falta desta, o pensamento popular, mal dirigido por uma teologia completamente cega e caduca, envolveu numa mortalha a imortalidade de sua própria crença e converteu em um espantalho, transformando a mais bela e sublime operação, pela qual a humanidade é glorificada, em um horrível esqueleto a que deram o nome de morte, fazendo dele objeto do mais profundo horror. Competia à ciência despojar desses andrajos o espírito imortal. Por que não o fez? Os fatos que têm sido concludentemente corroborados pelos fenômenos do sonambulismo, mesmerismo e espiritualismo, foram, nos últimos 100 anos, olhados como demonstração da crença, persistente entre todas as raças de homens, em todas as épocas, de que, apesar da dissolução do seu invólucro físico, o homem individual, com todas as faculdades da sua natureza mental, moral e emocional, sobrevive, em condições apropriadas, pode dar provas de sua sobrevivência. Aqueles que deixou na Terra todas as teorias genésicas e a crença na imortalidade, que não admitirem, como um fator importante original, um conhecimento obtido, pelo método experimental, dos fenômenos atuais, objetivos e subjetivos, são defeituosas e ilusórias. A imortalidade da alma, diz o Sr. M. Fairbairn, apesar de sua importância capital, dificilmente pode ser considerada como uma crença religiosa primitiva. Ela implica concepções demasiado abstratas e positivas para serem compreendidas pelo homem primitivo, o qual não podia crer naquilo que não compreendia. O Espiritismo contradiz essa asserção. A vida futura era concebível pelo homem primitivo, porque ele tinha provas objetivas da existência de seus parentes e amigos falecidos, com organismos dotados de novas e mais extensas faculdades. Não havia necessidade de raciocínios metafísicos para convencê-lo desse fato, mais que de qualquer outro igualmente misterioso da natureza, confirmado pela evidência de seus sentidos e por seus limitados poderes de raciocínio. O Sr. Herbert Spencer, na Fortnightly Review, de 1 Graus de maio de 1870, exprime a sua opinião de que a crença em uma dupla personalidade pode ter sido originada entre os selvagens pela visão do movimento de suas sombras, ou da reflexão de seus rostos na água, e, para corroborar essa fantástica noção, ele cita a relutância que certos selvagens manifestam quando se lhes deseja tirar o retrato.
Não se pode duvidar de que haja tolos entre os selvagens, como os há no seio dos povos civilizados, mas é uma afirmação arbitrária supor-se que os selvagens geralmente sejam tão pouco observadores das relações entre a causa e o efeito, a ponto de terem falsas noções sobre a causa de uma sombra, em movimento ou estacionária. A grande coleção de retratos de personagens eminentes das tribos índias, em poder do governo dos Estados Unidos, é uma prova de que eles não se opõem a que os retratem. Todas essas pretensiosas tentativas de explicações procedem de se ignorar o fato de quase todas as raças selvagens terem tido provas dos fenômenos espíritas objetivos, pois que esse é o motivo pelo qual bem poucos deles descreem da dupla personalidade. O fenômeno das manifestações de formas palpáveis pelos supostos espíritos é bem conhecido dos índios norte-americanos. Disto estou certo por informações do meu correspondente, o Sr. Granville T. Sproat, agente do governo, há muito residente entre os índios do Lago Superior, e que testemunhou publicamente o fato. Índios inteligentes estão persuadidos de que seus amigos mortos têm reaparecido sob formas palpáveis e, às vezes, tomado parte em suas danças. Tão longe quanto a história alcança, as faculdades da adivinhação e da clarividência têm sido consideradas por muitos investigadores como um dom da alma humana desenvolvida em alguns dos seus estados, sob a influência de condições peculiares, ou, por outra forma, um indício de ação espiritual independente, desde Pitágoras até a Platão, de Platão até Plutarco, e de Plutarco até dezenas de milhares de testemunhas competentes do século XIX, esses fenômenos têm sido admitidos. Se divinatio est duus sunt se a adivinhação existe, existem os deuses ou espíritos, é um antigo provérbio latino. A dedução é legítima. Há, porém, fenômenos físicos que completam e confirmam essas indicações de faculdades transcendentes da percepção. Consideremos um desses estupendos fatos de pneumatografia ou escrita independente. Seguro uma lousa limpa ou coloco em uma gaveta fechada um pedaço de papel branco, e, depois de alguns segundos, a lousa ou o papel se mostram cobertos de uma escrita inteligível. Direis que isso é fisicamente impossível. Pode ser, mas como fato se dá, atestado pelos nossos sentidos e pelo nosso bom senso, segue-se que ele é espiritual ou psicofisicamente possível, isto é, que não pode ser explicado por nenhum processo puramente físico, mecânico ou material conhecido na mais adiantada ciência, ou concebível como independente da alma. Terei motivo, disse John Sley, para negar fatos tão perfeitamente atestados, só porque não posso compreendê-los. Uma das objeções capitais que me apresentam, e a de não ter eu mesmo visto uma aparição, mas também nunca vi cometerem um assassínio, e por isso não julgo o fato impossível. O Sley viveu ainda para ver em 3 ocasiões aquilo que ele acreditava ser uma aparição. Se quiser pôr em dúvida o fato da escrita independente, precisam classificar entre os mentirosos ou entre os alucinados aqueles que dão testemunho disso. Quando, porém, o caráter e a magnitude do testemunho dado ao fato são bem apreciados, a tentativa de repulsão por meio de acusações de falsidade ou imbecilidade, sobre dezenas de milhares de indivíduos que o verificam, poderá pelas pessoas criteriosas ser julgada uma evasiva sem fundamento, em oposição direta com os princípios da ciência experimental. A ciência, diz John Stuart Mill, é uma coleção de verdades. Emprega a seguinte linguagem, isto é, ou não é, isto se dá, ou não se dá. A ciência toma conhecimento de um fenômeno e procura descobrir suas leis. Estendamo-nos muito sobre os fatos provados de pneumatografia, porque são os que têm sido e precisam ser experimentalmente bem firmados. Se o fato tem sido rejeitado, eu repito, devido à sua incompatibilidade com os métodos experimentais da ciência. Eles são uma prova concludente, fornecida em plena luz do dia, da independência da alma e de um organismo visível, da ação de uma força inteligente fora do corpo humano, operando frequentemente à distância de 7 ou mais metros, nas mais simples e satisfatórias condições, e sendo isso tão facilmente verificável que somente a extrema incredulidade, que não é senão o equivalente de uma insensata credulidade, pode levar uma pessoa a pôr em dúvida a ocorrência do fenômeno, depois de haver sido testemunhado ou bem apreciado pelo testemunho dado em seu favor. Uma boa experiência, diz Sir Humphrey Davy, vale mais que a perspicácia de um intelecto como o de Newton. Permiti-me aqui resumir a minha experiência pessoal, que em outra ocasião narrei detalhadamente. Apresento-a, não como absolutamente conclusiva, mas como completa,
relativamente à mesma experiência feita por milhares de observadores competentes e por eminentes cientistas de todas as partes do mundo. Tomei uma lousa inteiramente nova e ainda não servida, por mim comprada 20 minutos antes, e apresentei ao médium, Carlos Watkins, em Boston, no dia 18 de setembro de 1877. Era um dos chamados livro-lousa, com sólida capa de papelão. Busquei conhecer bem tudo o que se sabia de desfavorável aos médiums em geral, e a esse em particular. Depois de manifestar a sua clarividência, dizendo-me o que estava escrito em algumas dúzias de pedacinhos de papel, que eu havia enrolado e misturado, de modo a não mais poder eu mesmo distingui-los uns dos outros, ele permitiu-me segurar a minha própria lousa e conservá-la afastada dele na minha mão esquerda, depois de haver eu deitado sobre a lousa um pedacinho de lápis com a dimensão de metade de um grão de arroz. O médium assentou-se a 3 pés de mim, e nenhuma vez tocou na lousa. Apesar de não ter havido oportunidade para que ele aí imprimisse qualquer sinal, sem eu sabê-lo, verifiquei ainda se a lousa estava perfeitamente limpa. De repente, ouviu-se um som semelhante ao que produz o lápis escrevendo numa lousa, e, em menos de 10 segundos, um golpezinho dado sobre ela. Abri-a e vi escrito o nome de uma amiga falecida, Ana Cora Movat. Repeti essa experiência muitas vezes e com o mesmo êxito, obtendo nomes e comunicações de amigos, o que seria menos extraordinário se o médium os tivesse conhecido. Isso não se dava entretanto. Em uma ocasião, na mesma sessão, consegui uma comunicação de 52 palavras, escrita com extraordinária celeridade. A escrita era clara e legível. Conservo ainda. O médium e eu éramos as únicas pessoas presentes, e a luz meridiana inundava a sala. Não era possível fugirmos ao pensamento de que um grande fenômeno, compreendendo a clarividência e o movimento inteligente, sem quaisquer auxílios manuais, mecânicos ou químicos, se produzia diante de nós. Se o fato existe, se não é o fruto de uma alucinação, não temos mais necessidade de escrever livros para provar que o materialismo, que restringe todas as operações da alma aos movimentos do cérebro material, no sentido humano da palavra, é um erro. Se eu tivesse de rejeitar ou pôr em dúvida o testemunho que os meus sentidos e o bom senso me deram nessa ocasião, considerar-me incapaz de atestar qualquer outra ocorrência visível. Nenhuma hipótese de impostura e razão podia descobrir, não havia aí nenhum conchavo entre seres terrestres, e as condições foram escolhidas de modo a excluir rigorosamente qualquer fraude. Nada ficava na dependência do caráter moral do médium, e, se no dia imediato, ele fosse apanhado enganando, isso em nada afetaria as minhas convicções, a menos que o modus operandi fosse explicado de tal modo a eu observar que, com a precisa prática e destreza, outro podia produzir a mesma manifestação. O fenômeno não era novo para mim. Muitos anos antes colhera eu provas da escrita independente sobre o papel, em presença de Colchester, médium inglês que faleceu jovem. Nunca, porém, segurei eu mesmo a minha lousa, nova e limpa, sem ela ser tocada por qualquer outra pessoa, ouvir o ruído do lápis que escrevia independente de qualquer processo físico conhecido, químico ou mecânico. Se não existisse uma evidência que corroborasse os milhares de testemunhos de outros investigadores, alguns de alta reputação científica, eu poderia sentir alguma hesitação em narrar a minha própria experiência, temendo a natureza do fato. Mas, a autenticidade do fato é hoje tal, que, apesar do cepticismo sempre escusável, a pronta negação do fenômeno só poderá proceder da ignorância ou da negligência. Um moderno escritor escocês que acusa os espíritos de se mostrarem incapazes de dar o devido valor afirmativo da experiência geral, escreveu: um homem profundamente convencido da enorme improbabilidade de poder-se testemunhar uma revogação das sequências sempre vistas como invariáveis, ou da introdução de uma força que não figura na experiência universal, dificilmente poderá, quaisquer que sejam os seus defeitos, tornar-se o devotado adepto e o expositor de uma ilusão como é o espiritismo. Apanhadas de relance, tais palavras parecem justas, mas são realmente tão destituídas de razão como a incredulidade do tropical que não acreditasse no endurecimento da água por nunca ter visto gelo. Ele aprecia demasiado aquilo a que os nossos críticos chamaram a enorme improbabilidade da existência de uma força que não figura nas suas experiências nem nas de sua tribo. Todo argumento contrário se resume no seguinte: o testemunho negativo de muitos deve suplantar a afirmação de poucos. O testemunho negativo de 1000 pessoas que nunca viram um caso de sonambulismo ou a queda de um meteoro deve suplantar, segundo eles, o de 10 observadores cuidadosos.
Onde iria parar a ciência, se esse princípio fosse generalizado? As pessoas que desprezam um fato da natureza, por não ser ele conhecido e aceito pela maioria, têm uma inteligência tão acanhada e tão pouco racional como a do índio incrédulo. Como sabemos, pergunta o falecido professor Morgan, que as sequências são invariáveis, e o que se tem dado se há de dar sempre. O argumento, porém, não tem essa força compressiva. O espírita não é obrigado a crer na revogação das sequências invariáveis. Os fenômenos psíquicos têm sido reconhecidos pelos poucos homens inteligentes que os observaram, e são acreditados por muita gente em todas as épocas, exceto talvez na nossa. Em uma obra póstuma de George Henry Lewes, sobre psicologia, lê-se: um veemente desejo de algumas provas diretas da continuação da vida depois da morte tem levado centenas de pessoas a aceitarem as mais grosseiras imposturas do espiritismo, imposturas que se contrapõem às sólidas experiências da raça, e que só se apoiam numa credulidade emocional, na falta absoluta de um conhecimento direto. Não há dúvida de que tem havido grosseiras imposturas, que iludem mesmo os experimentados investigadores. O homem que passa a moeda falsa não é aquele que põe em dúvida uma moeda, ou recusa receber alguma, boa ou má, mas sim aquele que tem motivo para conhecer se a verdadeira maioria das moedas em circulação. Mas, e absolutamente inverídico dizer-se que a maior parte das experiências tem sido opostas à crença nas manifestações espíritas. Ao contrário, muitos dos homens mais eminentes têm acreditado nelas. O fato é tão notório que aqui não tomarei espaço recordando alguns dos seus nomes. Foi somente no decurso do último meio século que o cepticismo e o materialismo se popularizaram tanto, que chegaram mesmo a dar algum colorido de verdade à observação do Sr. Lewis. Está muito longe de ser uma verdade que a crença fosse a causa das conversões, quando a maioria dos convertidos saiu de uma classe tão firmada em sua incredulidade nas coisas suprassensíveis, que somente provas objetivas da mais decisiva espécie poderiam atrair-lhes a atenção. Conforme confessa o próprio Sr. Lewis, ele vacilava muito em psicologia. Se sua vida terrena se prolongasse um pouco mais, suas conclusões talvez fossem modificadas a respeito dos nossos fenômenos, asperamente opostos como ele foi a um sistema que, sendo reconhecido verdadeiro, arruinaria muitas das suas engenhosas especulações. Permitiu que eu resumisse o assunto das minhas experiências pessoais nos fenômenos psicofísicos que, começando no ano de 1835, se foram multiplicando até a época em que escrevi esta obra. Na tarde de sábado, 13 de março de 1880, o reverendo José Cook veio à minha casa, trazendo consigo 4 de seus amigos, 2 cavalheiros e 2 damas, sendo uma delas sua esposa. Watkins tinha prometido vir, a pedido do Sr. Cook, não é meu, e apresentou-se antes da chegada dos outros. Ele trouxe consigo o Sr. Henry Jewett, cavalheiro cujos pais me eram bem conhecidos, e que apenas havia uma semana se tinha relacionado com o Sr. Watkins, produzindo alguns fenômenos na sua presença. Achando-o profundamente interessado, o médium o havia trazido, e o Sr. Waite tinha parado em uma loja e comprado 5 ou 6 lousas pequenas. Refiro-me assim particularmente às exatas relações do Sr. Waite com as experiências, porque os únicos pontos importantes apresentados pelo Sr. Cook, como nada satisfatórios, foram a presença do Sr. Waite e o fato de serem empregadas as lousas destinam as que ele havia trazido, e que eram encaixadas em espessas capas de madeira. Posso responder, pelo Sr. Waite, que ele não era mais amigo do médium que o próprio Sr. Cook, e, como todos nós, não era mais que um sincero investigador da verdade, e tão interessado como qualquer de nós na averiguação daquilo que se assemelhasse à fraude. Tinha sido anunciado que o Sr. Cook, na sua prédica da segunda-feira seguinte, apresentaria o resultado de suas experiências em minha casa. A velha igreja escocesa de Boston regurgitava de povo nesse dia. A sessão efetuou-se em minha biblioteca, onde, inclusive eu e o médium, achavam-se presentes 9 pessoas, das quais 3 eram senhoras. Eis o que disse o Sr. Cook em sua prédica de 15 de março de 1880, apresentando os seguintes pontos satisfatórios. Ele graus, 5 fortes bicos de gás, sendo 4 no lampião ou lustre, e 1 na posição que correspondia ao centro da mesa, iluminavam a biblioteca onde se efetuavam as experiências. 2 graus, em tempo nenhum as lousas, onde apareceu a escritura supranormal, foram afastadas das 9 pessoas que as observavam. A escritura não foi feita sobre lousas seguradas por baixo da mesa, como se dava com Slide em Londres e em Leipzig.
3 graus. Todos os observadores empregavam o maior cuidado no exame da limpeza das lousas, antes de serem elas justapostas umas às outras. 4 graus. Durante a primeira experiência, 9 pessoas conservaram, cada uma delas, uma ou duas mãos acima e abaixo de duas das lousas. As mãos do médium estavam entre as outras, e ele com certeza não as tirou da sua posição, enquanto ouvíamos o som do lápis que escrevia. 5 graus. Cada observador havia escrito, em um pedaço de papel fornecido pelo médium, o nome de um amigo falecido e uma pergunta feita a este. Todos esses pedaços de papel foram enrolados apertadamente, os rolinhos promiscuamente reunidos sobre a mesa, de modo a ninguém poder distinguir qual o seu. Cerca de meia dúzia de nomes foi corretamente dada pelo médium quando os papeizinhos estavam enrolados. Ali nada se aventurou sobre o método pelo qual obtivera esse conhecimento. Um dos 2 rolinhos, que eu houvera posto sobre a mesa, continha as seguintes palavras: Warner Koch. Em que ano meu pai nasceu? Era uma questão a que responderia qualquer pessoa que pudesse ler os meus pensamentos. No outro papel escrevi uma pergunta cuja resposta eu ignorava, e esta não veio. O médium, que com certeza não podia ter visto o que escrevi, por não se achar na sala na ocasião, deu-me corretamente o nome de meu avô aí contido. Disse-me também corretamente o nome escrito no segundo papel. Atribuo isso talvez ao fato de ter lido o meu pensamento. O médium escreveu sobre uma lousa: desejo que saibais que eu posso vir. Há tanto tempo eu procurava alcançar vocês. W.C. Julguei que houvesse nisso fraude, não obstante me dizerem que vinha de um espírito. O médium, em todo caso, começou a sofrer, fazendo contorções singulares, e disse ser isso o resultado dos esforços de um espírito para se comunicar com ele. Tive muitas dúvidas a esse respeito, e, como todos os outros, prestei muita atenção a esses movimentos. Ele colocou, diante dele, 2 lousas sobre uma mesa, e sobre cada uma delas assentou uma de suas mãos com a palma para baixo. Parecia estar fazendo um extremo esforço de vontade, e disse não poder garantir o resultado da experiência, cortando um pequeno fragmento de lápis de pedra, não maior que 4 ou 5 vezes as dimensões de uma cabeça de alfinete, colocou sobre uma das lousas e pediu a todos verificarem que ela estava limpa. Nos o fizemos de um modo satisfatório, à plena luz de 5 bicos de gás. Em seguida, juntou as lousas, mantendo entre elas o pedacinho de lápis, e pediu que todos segurássemos nas molduras das mesmas. Puxou minhas mãos para junto das suas e deu-me muitos toques nas costas de uma delas. Entretanto, seu rosto manifestava grande esforço de vontade e energia, parecendo estar em luta de volição, e suas feições mudavam, adquirindo uma expressão de grande vigor e determinação. Contudo, enquanto observávamos, as lágrimas lhe saltavam. Foi nesse transe que a audição da escritura começou e continuou. 6 graus. Enquanto 12 mãos, em plena luz, seguravam fortemente as lousas, ouvimos distintamente o som peculiar de um lápis de pedra escrevendo entre as lousas. Eu disse, silêncio. Por uma ou 2 vezes, e, no mais perfeito silêncio, todos ouvimos o ranger do lápis entre as lousas. Depois vimos o fragmento de lápis que tinha sido empregado, e notamos que estava gasto pela fricção da escrita. 7 graus. A escrita encontrada em uma das lousas, quando foi descoberta, era a resposta à minha pergunta e dizia, julgo que foi em 1812, mas não estou bem certo. Warner Koch. A data era correta. A dúvida expressa na minha pergunta não existia no meu pensamento, porque eu conhecia a data. Contudo, durante a escrita, não pensara nela, pois esperava apanhar o médium em flagrante. 8 graus. Em uma segunda experiência, o médium encerrou as lousas às nossas vistas, depois de terem sido limpadas com uma esponja molhada, que eu mesmo trouxera de um gabinete do senhor sargente, e enxugadas com o meu lenço em presença de todos, quando estavam sobre a mesa. Tínhamos resolvido que nenhum ditado visível fosse conservado nas lousas, que pudesse ter sido feito por um artifício manual ou antes de nos termos reunido. Depois de terem sido elas cerradas sobre o lápis, o médium, a meu pedido, prendeu-as por 2 fortes braçadeiras de bronze, uma em cada extremidade. O Sr. Koch apresentou essas braçadeiras ao seu auditório. Feito isso, as lousas foram por ele postas na minha mão direita, que estendi em todo o comprimento do meu braço, por cima das costas da minha cadeira para o espaço vazio da sala, enquanto a minha mão esquerda ficava sobre a mesa. O médium, por 2 ou 3 vezes, voltou a lousa que eu tinha na mão, e depois tornava a sentar as suas mãos sobre a mesa,
onde, com as dos outros todos, ficavam sempre à vista. Nessa posição conservei as lousas por alguns segundos, prestando-lhes atenção, assim como ao médium. Este parecia não estar fazendo esforço particular de vontade. Quando as lousas foram separadas, encontramos em uma das suas faces a seguinte frase em tipo feminino: Deus vos abençoe a todos. Aqui estou. Vossa afetuosa amiga, Fanny Conant. Nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, mas seu nome era conhecido por alguns dos presentes, como sendo de uma médium falecida há pouco e muito conhecida em Boston. 9 graus. Um dos observadores que, por convite meu, assistia às experiências, era o médico de minha família, Dr. F. Bondi, de Boston, graduado pela Escola Médica de Harvard, homem dotado de grande calma e perspicácia e sem disposições para aceitar a teoria espírita. Outro dos observadores era o Sr. E. P. Sargent. Dos 9 observadores, a maioria não só não era espírita, como estava completamente prevenida contra os reclamos feitos em favor do médium que dirigia as experiências. Sem perda de um instante, o Dr. Bundy e eu tomávamos notas dos fatos, como se ia andando. 10 graus. Entre os nomes escritos nos rolinhos, e que foram lidos corretamente, estava o de um oficial do Exército Regular, morto em uma das escaramuças preliminares da Batalha de Holderness. O narrador do fato conhecia esse oficial e as circunstâncias da sua morte. O médium, ao pronunciar o nome do oficial, caiu de costas com um movimento vivo e rápido, como o que faz uma pessoa ferida no coração. Depois de alguns segundos, ele escreveu na lousa a palavra, baleado. 11 graus. As mãos de todos nós estavam colocadas sobre as lousas na primeira experiência, de modo a tornar inaplicável aos fatos a teoria da fraude pelo emprego de lápis magnético. Um dos observadores colocou uma de suas mãos aberta contra a face inferior, e a outra sobre a face superior das lousas que, seguras pelos assistentes, se achavam de 6 a 10 polegadas acima da superfície da mesa. Nenhum ímã oculto nas mangas do médium podia ter sido utilizado para mover o lápis. 12 graus. Ao encerrar-se o trabalho, todos unanimemente assinaram um papel ali apresentado, no qual se declarava que a teoria da fraude não podia explicar os fatos observados. Não podendo explicar a produção da escrita pelo movimento da matéria sem contacto, as opiniões divergiam, querendo uns que o lápis fosse movido pela vontade do médium, e outros pela de um ou mais espíritos atuando por intermédio dele. Relatório dos observadores das experiências psicografias do Sr. Sargent, em Boston, a 13 de março de 1880. Na residência do Sr. E. P. Sargent, na tarde de sábado, 13 de março, os abaixo-assinados viram 2 lousas limpas e ajustadas uma à outra, contendo entre si um pedacinho de lápis de pedra. Reunimos todas as nossas mãos, segurando os caixilhos das lousas. As mãos do Sr. Watkins, o médium, também seguravam as lousas. Nessa posição, todos distintamente ouvimos o ranger produzido pelo movimento do lápis, e, separando-se as lousas, achamos uma mensagem escrita por mão masculina, respondendo à pergunta feita por um dos pretendentes. Depois, 2 lousas foram presas uma à outra com fortes braçadeiras, e seguras pelo Sr. Cook, com o seu braço estendido, enquanto todos os outros e os médiums conservavam as mãos sobre a mesa, plenamente visíveis. Depois de um momento de espera, as lousas foram separadas, encontrando-se uma mensagem escrita por mão feminina em uma das faces internas. A sala esteve sempre iluminada pela luz de 5 bicos de gás. Não podemos aplicar a esses fatos nenhuma teoria de fraude, e não vemos como explicar a escritura, a não ser que a matéria do lápis se tenha movido sem contacto. Boston, 13 de março de 1880. F. Bondi, médico. E. P. Sargent. George C. Kinney. Henry Hewitt. José P. Cook. Notai agora os pontos não satisfatórios dessas experiências. 1 graus. A minha atenção foi, muitas vezes, desviada do médium pelo convite que me fazia ele de colocar a ponta do meu lápis sobre os rolinhos de papel, passando docemente de um a outro. Convém saber-se que o mesmo convite era feito ao Sr. Sargent, apesar de que, se o seu fim era distrair a atenção de alguém, não era este, mas sim o Dr. Bundy que devia ser o escolhido, por ser contrário à admissão dos fatos, e a arma que ele primeiro devia encravar. A atenção do Dr. Bundy não foi desviada por um só instante, convindo também acrescentar que, nos momentos que me pareciam importantes, a minha atenção igualmente não foi. 2 graus. Por 2 ou 3 vezes o médium e um amigo, que ele trouxera,
Deixaram a sala juntos, sem que eu nada soubesse acerca do que iam conferenciar. E de supor que seu fim era fazer com que esse amigo não fosse considerado como aliado. 3 graus. O médium prontamente se mostrou contrariado, quando se lhe propôs o emprego das braçadeiras de bronze, mas, depois, concordou. 4 graus.